Fala galera, eu sou o Eduardo. Vou começar aqui um curso básico do básico aqui de eletrocardiograma, ensinar para vocês o básico aqui das ondas, como você vê o eixo QRS e como você vai saber se o ritmo é sinusal e como você pode contar a frequência cardíaca no eletrocardiograma. Bom, vou começar pelo básico. O que é onda P? Onda P, despolarização dos átrios. Primeira metade da onda P, despolarização do átrio esquerdo. Segunda metade, despolarização do átrio direito. Eixo QRS, o que compreende isso aqui? Despolarização ventricular. A primeira onda negativa no eixo QRS é sempre Q. A primeira onda positiva é sempre o R e a última é sempre o S. Às vezes a onda Q não está presente, às vezes só está essa subida aqui. Então, primeira onda positiva, sempre R. O que é o T? Repolarização ventricular. Tá bom? Isso aqui é o básico. Então, nós temos as derivações. As derivações que a gente enxerga no eletrocardiograma, elas surgem a partir de diferenças de potencial. A diferença de potencial entre um eletrodo que está no seu braço direito com o eletrodo que está no seu braço esquerdo é de derivação 1. A diferença de potencial entre seu braço esquerdo e sua perna esquerda é derivação 3. E a diferença de potencial entre o braço direito e a perna esquerda é derivação 2. Uma coisa que vocês podem observar, que vocês vão ver no eletrocardiograma, é essa seta aqui. Ó. Observe que a derivação 2 é uma seta diagonal para baixo. O eixo natural do coração de despolarização segue essa mesma corrente. Se você pensar aqui o seguinte, quando o sangue entra no coração, os átomos vão se comprimir, certo? E nessa essa compressão dos átrios, o sangue desce. E você tem uma sístole ventricular. Mas como que isso ocorre? Com marca-passo. Então, o nodo sinusal despolariza aqui e desce para o nodo atrioventricular, seguindo essa direção aqui, ó, que é a mesma derivação 2. Isso aqui, mais para frente, vocês vão entender melhor. Vamos para o próximo aqui. A gente tem outras derivações também. A derivação AVF, como você pode ver aqui, o F vem de foot, que é relacionado ao seu pé esquerdo, sua perna esquerda. AVL, de left, braço esquerdo. AVR, de right, braço direito. Arm, right, entendeu? Arm, left, foot, tá? E vocês vão ver tudo isso no plano cartesiano. Aqui vocês conseguem enxergar exatamente o que eu acabei de mostrar, ó. A perna da pessoa que está usando o eletro, o braço esquerdo levantado e o braço direito levantado. E aqui as diferenças de potencial. D1, diferença entre o braço esquerdo e direito. D2, entre o braço esquerdo e a perna esquerda. E D3, entre o braço direito e a perna do paciente, que é a perna esquerda, no caso. Aqui no plano cartesiano também, a gente consegue enxergar o seguinte. A gente considera que todas as derivações abaixo aqui são positivas. Então, quais são as derivações positivas? AVF, D3 e D2. E todas acima deste eixo, que está representado pelo zero, que é o D1, são negativas, que é AVR, que é do braço direito, e AVL, do braço esquerdo. Tá bom? Isso mais para frente vai fazer sentido. E temos também as derivações precordiais. Diferente das derivações frontais, que aqui a gente só vê no plano horizontal, a gente só vê se o coração está despolarizando para a esquerda, para cima e para baixo, ou para a diagonal. Na derivação precordial, a gente consegue ter uma visão mais 3D do coração. Você tem um corte transversal do coração, por assim dizer. E você sempre vai observar que o eixo, quer dizer, que a onda R, no eixo QRS, ela sempre vai ser menor em V1 e maior em V6. Por que isso? Porque se você observar a direção normal do vetor cardíaco, que é esse direcionamento aqui, do nodo sinusal para o nodo atrioventricular, V6, teoricamente, essa parte mais em V3 e V4, ele está mais próximo da despolarização, do ritmo normal do coração. Vou mostrar isso mais para frente e vai ficar melhor de entender. Tá, vamos lá.
9 passos básicos para interpretar um ECG. Primeira coisa, identificação, saber quem é o paciente. Segunda coisa, padronização. Se ele está com a velocidade normal, 1N, 2N, ou N sobre 2. Terceira coisa, ritmo e frequência cardíaca. Se as ondas R seguem o mesmo distanciamento, isso é ritmo. Frequência cardíaca, se está entre 50 a 100 batimentos. Eu sei que a gente pensa que é 60, mas a nova diretriz diz que é 50. Tá? Onda P, despolarização do atrial. Por que vamos olhar isso? Para ver se o ritmo é sinusal. Depois onda P, a gente olha o que? Intervalo PR. Entre o P e o R. Complexo QRS, onda T e o intervalo QT, relacionado a infarto. Tá? E aqui a gente vê supra de ST, tudo relacionado aqui no intervalo QT. Tá bom? Como saber se o eletrocardiograma está na velocidade padrão normal? Observando aqui, ó, no cantinho do ECG, tem esses quadradinhos aqui. E também, abaixo dele, pode ter escrito aqui, ó, 25 mm por segundo. O que é mm? Milímetros por segundo. Ele pode estar escrito no eletrocardiograma. Se não tiver escrito, você vai ter que ver esse quadradinho aqui, que sempre está no final de cada derivação, ou de uma derivação só, vai depender do aparelho. No caso, para você saber se ele está normal, você tem que contar 10 quadradinhos aqui, ó. Se tiver 10 quadradinhos aqui, a velocidade está normal, 25 mm por segundo. Se tiver metade disso, se tiver 5, quer dizer que está mais rápido. Então, é uma velocidade 2N. Se a velocidade está 2N, entende-se que o QRS, a onda P e a onda T, vão estar menores. Em quais situações acontece isso? Vamos ver a seguir. Se os quadradinhos aqui na altura for maior que 10, for o dobro que 10, quer dizer que a gente está em 2N, velocidade pela metade. Para que a gente vê isso? Vamos ver isso logo a seguir. Quais situações a gente tem 2N? Casos de sobrecarga ventricular. Por que sobrecarga ventricular? Sobrecarga ventricular é quando a gente tem uma hipertrofia ventricular. Quando a gente tem muita massa muscular no coração, entende-se que você vai ter uma despolarização muito melhor aferida no eletrocardiograma. Então o QRS vai estar muito amplo. Aí às vezes esse QRS está tão amplo que ele ultrapassa a folha. Aqui que o médico faz, bota em 2N, que aí você diminui pela metade esse QRS. Mas você tem que, na hora que for interpretar, entender que cada quadradinho daquilo ali equivale a 2. Outra coisa também, criança muito magrelinha. Você tem uma parede muito fina, então o eletrodo está em contato mais próximo do coração da despolarização cardíaca. Vai ter um QRS maior e pode ser que esteja em 2N. Situação em que está N sobre 2. São situações que a gente tem pouca aferência da corrente elétrica que passa pelo coração. Primeira situação e mais importante, obesidade. O cara tem um tecido adiposo ali, um panículo adiposo muito grande que isola eletricamente o coração. Então a gente tem que botar em N sobre 2. Isso aqui vai aumentar para 20. E a gente consegue ampliar eixo QRS, onda P, onda T. Tá? E se você quiser avaliar um componente isolado, você pode fazer isso também. Né? Vamos lá. Como que eu vou contar a frequência? Macete rápido. 1 minuto é igual a 300 quadrados grandes. O que são os quadrados grandes? É isso aqui, ó. Daqui até aqui. Isso corresponde ao quê? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, 300 dividido pelo número de quadradões que tem entre duas ondas R vai dar quantos batimentos cardíacos aquela pessoa está. Isso em um ritmo regular. Tá? Se você quiser guardar o esquema padrão, que 1 minuto é igual a 1.500 quadradinhos, você vai fazer 1.500 dividido por número de quadradinhos que tem entre dois intervalos de R aqui, ó. Duas ondas R, tá bom? Então, jeito fácil aqui. Aqui tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. 300 dividido por 4, 75 batimentos, tá? E se for um ritmo maluco? Tá, a arritmia aí, tá com extracístole e os caramba 4. No eletrocardiograma, a gente tem uma coisa que a gente chama D2 longo.
que geralmente fica embaixo. Quando você observa um elétron por inteiro, às vezes ele está tipo assim, D2, aí corta aqui, aí já vem aqui, AVF, por exemplo, tá? E pequenininho, só um cortezinho de 10 segundos aí, sei lá. No D2 longo, que geralmente aparece no final do eletrocardiograma, você consegue calcular esse batimento de ritmo irregular. Como é que você faz isso? Você vai pegar ele aqui todinho, e vai contar, ó, até nos 10 segundos, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui nós temos 19 ondas R's. Significa 19 despolarizações ventriculares, certo? Se isso aqui tem 10 segundos e 1 minuto são 60 segundos, você multiplica o número de R's por 6. No caso aqui, 114 batimentos por segundo. Quer dizer, por minuto. Outra coisa que é muito importante é como é que eu vou saber o eixo do QRS. Como é que eu sei se o cara tem uma hipertrofia ventricular, se ele tem desvio à esquerda, desvio à direita? Primeira coisa que a gente tem que saber, para a gente poder definir isso, é saber o que é um QRS isodifásico. Um QRS isodifásico é quando você tem tamanhos aproximados entre a onda R e a onda S, igual a gente observa aqui, ó. Então você vai olhar no eletrocardiograma, onde está o QRS isodifásico. O que é um QRS isodifásico, afinal? É onde o eixo, né, onde a corrente elétrica que passa pelo coração é vista a 90 graus. Como isso? Observa, esse cara aqui está fotografando uma estrada, uma via. Se os carros estão indo para cá, no caso, você pensa aí na questão do nódo sinusal e nódo atrioventricular, uma coisa que olha perpendicular a ele, você está vendo o fluxo dele. Se a gente vê o fluxo contrário, para cá, vai estar negativo. Se a gente vê o fluxo da mesma direção, vai estar positivo. O isodifásico é como se fosse um observador vendo por fora uma situação. É você indo embora de casa ou você voltando para casa. A gente já vê isso melhor aqui no eletrocardiograma e eu acho que vai ficar mais fácil. Se não ficar fácil de entender, pode me perguntar depois. E eu vou dar também um macete para vocês verem isso de forma rápida. Aqui, nesse círculo, a gente tem o que a gente chama de eixo normal, tá? Nesse plano cartesiano aqui. O eixo normal. O que seria o eixo normal de um QRS? Menos 30 graus até 90 graus. Menos 30 graus corresponde a VL, braço esquerdo levantado, lembra aí. 90 graus, perna esquerda do paciente. Então, qualquer QRS que esteja englobado nessa faixa aqui é normal. Se o QRS tiver mais com desvio é para a esquerda, indica o quê? Hipertrofia ventricular esquerda. Se ele tiver mais desvio para a direita, indica o quê? Hipertrofia ventricular direita. Isso a gente consegue avaliar com o desvio do eixo. Aí você pensa aí, se o cara tem muita massa no ventrículo direito, por, sei lá, o cara tem uma estenose de válvula, aí ele aumenta, hipertrofia o ventrículo. Isso quer dizer o quê? Que na hora que despolarizar o coração, vai ter mais impulso elétrico empurrando a resultante, né, das derivações para a direita. Se ele empurra a resultante, vê se a resultante saiu aqui, ela vai para cá. Então, na hora que for captar no eletrodo, você vai reconhecer que a resultante do QRS, que é a despolarização do ventrículo, está puxando para a direita, que indica uma hipertrofia ventricular direita. Isso eu vou abordar isso em uma outra aula, que é só o básico, mas eu estou já introduzindo para vocês começarem a entender isso de forma melhor. Então, Dudu, como é que eu acho qual QRS é isodifásico? Você vai olhar todas as derivações, cara. O que tiver mais próximo do R e o S, em questão de profundidade e altura, é o isodifásico. Observamos aqui. Primeira derivação, não, né? Segunda derivação, com certeza não. Terceira, não também. Aqui, ó, D2 longo, eu só citei ali para contar ritmo irregular. Voltando aqui.
AVR. Pô, AVR não, ó. Tá vendo? Q, R. Quer dizer, a onda R aqui está invertida, tá? Agora a AVL aqui, R e o S. Bem pequenininho, mas tamanhos bem parecidos. Em AVF também não, ó, diferente. Então, entende-se aqui que nesse eletrocardiograma o QRS isodifásico é o AVL, tá? Aí, ó. Pra vocês verem aqui, ó, um quadradinho para cima, outro quadradinho para baixo. Se você seguir aqui a linha, ó, tá? Intervalo PR, ó, que seria aqui a linha de corte, vamos dizer assim, para você poder enxergar o que é para cima e o que é para baixo. Agora vamos descobrir o eixo do QRS, se está normal. Isso é importante para saber se o ritmo é sinusal também, tá? Se esse paciente tem alguma afecção do coração, pô. Está tudo certo. Agora vamos observar aqui. Se a VL é onde está normal, quer dizer, onde está isodifásico, a gente entende o seguinte. Se a VL está perpendicular ao eixo do QRS do paciente, perpendicular é o quê? 90 graus. E no caso, 90 graus para direita, para cima e para baixo aqui. Aí você vai pensar aqui, pô, se ele está perpendicular, qualquer região aqui pode estar seu eixo do QRS do paciente. O QRS pode estar apontando aqui para baixo, aqui para o lado, aqui para cima, 90, 120, etc. Aí você vai observar duas coisas. A gente aqui tem duas derivações que entram no eixo considerado do paciente, para onde está indo a derivação do paciente, que é D1 e D2. Então, se tiver positivo em D1 ou D2, indica que aquele desvio, aquele eixo do QRS está para cá. Se tiver negativo para esse lado, principalmente colabora com essa ideia. Porque você pensa, se para aqui está indo, vai estar positivo. Se para aqui, em relação aqui, a visualização daqui, a direção do eixo QRS está indo embora, para ele aqui vai ser negativo. Para ele aqui vai ser negativo. E se for o contrário, Dudu? Se for o contrário, a gente vai ver aqui em AVR. Se o AVR estiver positivo, indo em direção a esse fotógrafo aqui, ó, consequentemente, em D1 e D2, que é contrário, vai estar negativo. Então, entende-se que o eixo do QRS é sempre onde está positivo. E qual dos dois seriam? É onde está mais positivo a onda R. Tá? Onde o QRS está mais positivo. Então aqui a gente já sabe. 90 graus para cá, 90 graus para lá. Vamos presumir. Agora a gente vai analisar no eletrocardiograma para onde está esse eixo. Já pensando nisso aqui. Se ele tiver negativo em R e positivo em D2 ou D1, o eixo está apontando para cá, para baixo. Tá? Que consequentemente é o eixo normal. Tá? Então esse paciente não tem desvio do QRS, se for esse o caso. Agora vamos analisar o eletrocardiograma de novo. A gente tem que olhar o quê? D1 e D2. D1, positivo. D2, muito positivo. E agora, o que é contrário para nós? A VR, como a gente não tem nenhuma derivação em menos 120, a gente olha o mais próximo, que é o AVR. AVR, negativo. QRS, negativo. Então, quer dizer que o eixo QRS está para a direção normal. Provavelmente aqui, ó, em D2, que é um ECG considerado normal, se tiver ritmo sinusal, que a gente vai ver logo a seguir. Macete rápido. Se você não entendeu o que eu falei, tudo que eu falei, como é que eu sei se o QRS está normal? Ele tem que estar predominantemente positivo ou isodifásico em D1 e D2. Isodifásico, R igual a S, ou praticamente igual. Tá? Ou mais positivo aqui, para você saber se está QRS normal. Então, na hora que você for ver rápido, você vê D1 e D2. QRS está positivo? Está positivo, está positivo. Então, o cara está com eixos normais. Não tem hipertrofia ventricular direita nem esquerda.
Agora, pô, tem esse QRS aqui maluco. Como é que eu posso contar uma frequência cardíaca? Como é que eu sei se está positivo ou está negativo, essa desgraça aqui? Como é que você sabe disso? Cara, a onda R vai ser sempre a onda mais pontiaguda. Então, a onda R aqui em V3, apontando para baixo, então negativa. A onda R em V4, apontando para cima, então QRS positivo, QRS negativo, tá bom? Agora, ritmo sinusal. Todo mundo acha que ritmo sinusal é só olhar onda P positiva. Tá, é isso, mas não só isso, tá? Porque tem casos e casos. A área normal de onda P positiva é esse quadrante aqui, ó, de D1 até AVF. D1 até AVF. Então, macetezinho. Onda P positiva em D1 e AVF pode ser sinusal. Mas é só isso? Não, a onda P tem que seguir um QRS sempre. Então, onda P seguindo QRS, onda P seguindo QRS, onda P seguindo QRS. A gente não tem uma extrasístole aqui, nada de errado. Tem sempre uma onda P seguindo QRS. Outra coisa, onda P de mesma morfologia. Onda P não pode variar, senão você vai ter outra afecção de átrio, por exemplo, né? Uma arritmia. Então, você observa aqui, ó, mesma morfologia, entendeu? Ó, mesma morfologia, e etc. E a frequência cardíaca tem que ser normal, cara. Porque ritmo só é sinusal com frequência cardíaca normal, porque pode ser um ataque cardíaco ventricular, taquicardia atrial, etc. Tá? Então, 50 batimentos por minuto, que é a conversão normal agora, mas para a prova pode colocar como 60, tá? Porque está desatualizado, mas a atualização é essa. Então, onda P em D1 e AVF positivas, seguir um QRS e ter a mesma morfologia sempre e frequência cardíaca normal. Outra coisa que a gente dá um bizu rápido. Derivações precordiais são as do eixo axial, do corte axial do coração. Como é que eu vejo isso aqui? Falei com vocês, onda R é a primeira onda positiva, então é RS. R, 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 R. Observou aqui? As ondas R são a referência que a gente tem que olhar aqui de amplitude para saber se está normal nas derivações precordiais. Se ela seguir esse tipo de padrão, está normal, tá? Então é sempre QRS mais negativo em V1, mais negativo em V2 e começa a ficar positivo no V3, V4 já está positivo, V5 é muito positivo, V6 é um pouco menos positivo. Por que isso? Porque aqui, ó, V5 capta mais próximo do coração, ó, no sentido do eletrodo, aqui, ó. Nódulo sinusal, átrio ventricular. Ele a ponta do eixo do QRS sempre aponta para onde tem mais massa. Onde tem mais massa? O ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo aponta para cá, ó, V5, ó, mais positivo. Aqui em V1, ele não está enxergando a derivação, cacete. Não está chegando a despolarização cardíaca na direção mais próxima, entendeu? Ele está mais distante do vetor, ó. Se ele está mais distante do vetor, ele está mais negativo. E conforme ele vai se aproximando do vetor, ele vai ficando mais positivo. Quando ele chega muito próximo, mais positivo. Quando se afasta um pouquinho, um pouco menos positivo. Basicamente isso. É isso, rapaziada.